Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Eu sou o Cris De Luca, o apresentador deste programa, e ao meu lado está o Will Santos. Obrigado por sintonizar o nosso programa. Estamos felizes por você se juntar a nós mais uma vez. Eu gostaria de começar compartilhando os resultados surpreendentes de uma pesquisa realizada alguns anos atrás. Este estudo foi realizado pelo Centro de Pesquisas Pew. Eles descobriram que o número de americanos que se dizem cristãos está em declínio bastante rápido. Isso é interessante. Os Estados Unidos sempre se consideraram uma nação cristã. Sim, mas de maneira como as coisas estão indo, esta condição não se manterá por muito tempo. Em 2007, 78,4% dos americanos foram identificados como cristãos. Em apenas alguns anos, no entanto, caiu precipitadamente para 70,6%. Uau, essa é uma queda bastante grande. Bem, hoje nós iremos falar sobre a alegria da adoração no lar, aprender como tornar o lar uma igreja. Essa pesquisa apontou uma queda significativa no número de cristãos. Mais de um terço dos millennials dizem que eles não são afiliados a nenhuma religião, o que representa 10 pontos percentuais no estudo de 2007. Sim, isso é uma grande mudança em apenas poucos anos. Mesmo os especialistas ficaram surpresos. Greg Smith, o principal pesquisador de um novo estudo, foi citado pela CNN dizendo: "Sabemos que o religioso que não é afiliado a religião alguma vem crescendo há décadas, mas o ritmo com que continua a crescer é realmente surpreendente." Isto nos faz pensar que futuro está reservado para a religião na América. E os millennials são os únicos que estão deixando a igreja em massa. O estudo descobriu que, em quase todos os grupos demográficos, sejam ricos ou pobres, jovens ou idosos, o número de pessoas que se autodenominavam cristãos teve uma queda acentuada. Curiosamente, no entanto, embora haja um número cada vez maior de indivíduos que são religiosamente não afiliados, não significa necessariamente que sejam infiéis. Isso é interessante. Seria fácil supor que, deixando a igreja, tornariam-se ateus ou, pelo menos, agnósticos. Certo, mas isso não é o que está acontecendo. Paul Fidalgo, diretor de comunicação do Centro de Investigação, diz: "Estamos muito conscientes de que isso não significa que tenha havido um aumento direto nos chamados não crentes." E então, ele acrescenta: "Mas ainda é uma boa notícia em ver toda uma geração de pessoas que tomam suas próprias decisões sobre crenças, religião e espiritualidade." Esse é o segredo. As pessoas estão pensando e estudando por conta própria. Elas não se contentam em aceitar o que se tornou tradição, sem questionar sua veracidade e aplicabilidade em suas próprias vidas. Correto. O número de pessoas sinceras que são desprovidas de liberdade com a religião organizada está crescendo a passos largos. E, no entanto, isso não significa necessariamente que eles não acreditam em IA. Então, hoje eu quero falar sobre a igreja nos lares. O que você pode nos dizer sobre isso, Will? Bem, para a primeira parte do nosso programa, vou discutir por que é necessário igrejas nos lares. E na última parte vamos falar sobre como você pode ter uma experiência de adoração significativa em casa, mesmo que você o faça sozinho. Parece interessante. Bom, mas antes de entrar nisso, porém eu quero gastar apenas um momento com nossos ouvintes que estão nos ouvindo pela primeira vez. Se essa é a primeira vez que você está nos sintonizando, você perceberá que não nos referimos ao Criador de todas as coisas usando os títulos de Deus ou Senhor. Temos o privilégio de conhecer o seu nome real e pessoal, que é Yahweh ou Iá. O nome do Salvador é Yahushua. Conhecer os verdadeiros nomes do Pai e do Filho é realmente um privilégio, não é mesmo? E há também muitos significados que se perderam e se perdem quando usamos apenas os títulos, ou mesmo o mais comum deles, que é o de Jesus. Veja, por exemplo, o nome do Salvador. Em Mateus capítulo 1, José foi informado: "Lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles."
Quando o nome do Salvador é devidamente compreendido, isto trará consigo uma explicação abrangente da salvação oferecida aos pecadores. Como assim? O nome Yahushua significa Yahuwah salva, que representa um grito de socorro ao único que pode nos ajudar. Isso também pode significar Yahuwah salva, uma declaração de alegria real. Muito linda essa ideia. Isso realmente inspira a nossa fé, você não acha? O próprio nome do Salvador é um lembrete do quanto somos amados e o poder que Yah tem para salvar os pecadores. É um privilégio conhecer e poder usar os nomes reais do Pai e do Filho. Você simplesmente não obtém essa profundidade de significados advindos de títulos. Tudo certo, então. Igreja nos lares. Primeiro, Will, isso é realmente necessário? Essa é uma boa pergunta, Chris, e uma pergunta que mais e mais pessoas estão encarando. Sua pergunta é melhor respondida com outra pergunta, perguntada primeiramente pelo profeta Amós. Ele perguntou: será que dois podem andar juntos, a menos que eles estejam de acordo? O Salmo 133 diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Mas se você não tem as mesmas crenças, se você não compartilhar os mesmos valores, você pode realmente viver em unidade? E se você consegue, com quem você está vivendo em unidade, se você discorda sobre as coisas mais importantes e fundamentais da vida, suas crenças religiosas? É um bom argumento. A verdade é que apenas uma quantidade de pessoas em qualquer geração faz a escolha consciente de seguir a verdade, independentemente o quanto isto custará. É preciso coragem para discordar dos demais. Pode ser bastante incômodo, mas talvez seja necessário. O livro de Apocalipse, capítulo 14, destaca um grupo especial de pessoas. Elas fazem parte da última geração e são separados e escolhidos para receberem honras especiais no céu. Cris, você poderia ler para nós o que encontramos em Apocalipse 14, verso 4? Apocalipse 14, versículo 4. Tudo bem, aqui diz: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São estes os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Agora, obviamente não estamos falando de virgens no sentido da palavra, estamos? Claro que não. São virgens espirituais. Isso significa que eles têm uma fé pura. Observe que o texto diz que eles não se contaminaram. Nas Escrituras, uma mulher é sempre um símbolo de um grupo de fiéis. É o símbolo do corpo ou grupo de verdadeiros crentes, enquanto uma prostituta é o símbolo de uma igreja caída. Entendi. O que os torna virgens espirituais e o que lhes confere uma fé pura é o fato de que eles são seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Ao seguir o Cordeiro e a Yahushua, onde quer que ele os guie, eles são levados a uma verdade cada vez maior. Agora, o que acontece então se eles são membros de uma igreja caída? E como abordamos em programas anteriores, todas as igrejas têm algum grau de erro. Ou eles rejeitaram o avanço da luz, ou estão apegados aos erros do passado, ou pode ser até as duas coisas. Mas o que acontece se uma pessoa é convicta de alguma nova verdade que sua igreja rejeitou? Bem, se ser membro de uma igreja é mais importante que a verdade, eles não seguirão o Cordeiro em toda a verdade, seguirão? Não, eles não seguirão. Se a socialização de se encontrar com outras pessoas é mais importante do que a verdade, eles ficarão com a organização a qual pertencem. Isto quer dizer que eles não estão seguindo o Cordeiro por onde quer que ele os conduza. Esta deve ser uma decisão consciente, uma escolha para fazer com que a verdade seja mais preciosa do que qualquer outra coisa. A verdade tem que ser mais preciosa do que a comunhão na igreja e entre os irmãos, mais preciosa do que seu trabalho, sua esposa e mais preciosa do que a própria vida. Só então você estará sacrificando tudo para seguir o Cordeiro. Isso me faz lembrar Mateus 10, onde Yahushua disse: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Exatamente, Cris. Este é o teste que a última geração enfrentará. Você ama seu Salvador mais do que sua casa ou sua posição social? Você o ama mais do que seu esposo ou mesmo seus filhos? Todos os que obedecem à advertência de deixar Babilônia,
todos os que seguem o Cordeiro, onde quer que ele vá, responderão sim a essas questões. Entendo dessa forma também, mas sabe, Will, não é muito cômodo ficar sozinho. Ah, não, na verdade não é. Bom, todos nós gostamos de estar próximo a um grupo de crentes com ideias semelhantes, é mais confortável. Absolutamente. É psicologicamente reconfortante saber que outras pessoas acreditam na mesma maneira que você acredita. Na verdade, é uma necessidade psicológica tão profunda que a maioria das pessoas dizem que algo é verdadeiro, mesmo quando elas sabem que não é, só porque não querem ser diferentes. Sério? Eles admitem algo que eles sabem que não é verdadeiro só porque eles não querem ser diferentes? Sim, você já ouviu falar de Solomon Asch? Não era aquele americano jogador de tênis? Não, você está pensando em Arthur Ashe. Solomon Asch era um psicólogo. Ele realizou uma série de experiências para descobrir até que ponto a pressão social da maioria das pessoas de um grupo pode influenciar uma pessoa para que pense da mesma forma que todos os outros. Mas e como ele fez isso? Bem, primeiro ele colocou a pessoa a qual ele estava testando com um grupo grande de pessoas e fez uma série de perguntas. Em primeiro lugar, todos responderam corretamente. Depois de algum tempo, no entanto, o grupo que foi treinado por Asch sobre como responder, começou a responder algumas das perguntas incorretamente. A pessoa que estava sendo testada não sabia que os outros tinham sido treinados para responder incorretamente. Quase 75% dos indivíduos testados seguiu as respostas da maioria das pessoas pelo menos uma vez. Eles sabiam a resposta correta. Era um simples teste de visão que eles podiam ver com seus próprios olhos. Mas eles responderam incorretamente quando foram confrontados com a ideia incômoda de ter uma pessoa respondendo de uma forma diferente. Uau, isso realmente diz algo sobre nossa decisão de não querer ficar sozinhos em uma determinada situação, não é mesmo? Sim, Asch descobriu que mesmo que uma outra pessoa respondesse de forma diferente do grupo principal, mesmo que sua resposta também não fosse correta, a pessoa testada ainda daria a resposta correta. Mas se todos os outros fossem unânimes em uma resposta específica, a pessoa que estava sendo testada, de 3 vezes em cada 4, sucumbiria e acompanharia a maioria, mesmo sabendo que a maioria estava errada. Asch disse: a tendência à conformidade em nossa sociedade é tão forte que jovens razoavelmente inteligentes e bem-intencionados estão dispostos a chamar de preto o branco. E isso é motivo de preocupação, como também levanta dúvidas sobre nosso modo de educação e os valores que orientam nossa conduta. E isso é verdade para todos. Ninguém gosta de ser o único diferente da maioria. Isso faz você se sentir inseguro e é, ao mesmo tempo, desconfortável. Você está certo sobre isso, Will. Aqui na WLC, porque somos um ministério de nível mundial, estamos constantemente recebendo e-mails de todo mundo perguntando: existe algum grupo perto de onde eu moro que acredita dessa forma? Quando você passou a sua vida inteira assistindo o culto na companhia de outras pessoas, você pode se sentir realmente bem, pois não passa em sua mente a ideia de ter que abandoná-los e seguir sua vida espiritual sozinho. Parece que isso não parece correto. Na verdade, conheci algumas pessoas que ainda vão à igreja, mesmo em um dia diferente, apenas por causa da socialização. As pessoas não querem fazer seus cultos sozinhas. Isso de alguma forma parece errado. E embora seja normal sentir-se assim, não é bíblico. Realmente. Na Bíblia, a palavra igreja é usada 80 vezes e 35 vezes é usada a palavra igrejas. Todas as 115 ocorrências são encontradas unicamente no Novo Testamento. E, no entanto, igreja é uma tradução incorreta da palavra original. Qual é então a palavra original? Bem, vamos primeiro considerar o que a palavra igreja significa. O dicionário define uma igreja como um edifício consagrado ao culto público. É o coletivo do corpo de cristãos, composto de 3 grandes grupos, que são os católicos romanos, protestantes e os ortodoxos orientais. É um grupo particular de cristãos unidos sob um só credo e usando o mesmo ritual e cerimônias. Uma igreja é qualquer grupo de adoradores, qualquer grupo organizado de cristãos que ocupem o mesmo edifício para um culto religioso. Bom, para mim parece ok, mas você está dizendo que é uma tradução errada da palavra original? Sim, na verdade é exatamente o oposto da palavra original, que é eclesia.
Eclesia significa chamados para sair, ou, em outras palavras, os chamados para sair. Você pode ver como isso realmente difere do significado de igreja? Totalmente, a palavra igreja dá ênfase a um grupo, enquanto se você for chamado, você está quase num grupo, não é verdade? Não, pense comigo em uma coisa. Todos os maiores guerreiros da fé do céu foram convocados. Você tem Elias na torrente de Querite. Você tem Moisés, que não estava pronto para encarar uma responsabilidade dada para ser um príncipe aos 40 anos de idade. Ele não se tornou até passar 40 anos no deserto com Iá, e então estar pronto para conduzir os filhos de Israel para fora do Egito. E você tem o próprio Salvador, cercado por multidões durante seu ministério público, sim, mas a maneira como ele obteve a força e poder espiritual foi passar tempo sozinho com seu pai. Marcos capítulo 1 descreve uma prática comum de Yahushua. Ele afirma: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Todos os maiores guerreiros da fé do céu foram escolhidos. É preciso força e coragem para estar disposto a ficar sozinho. E o tempo para desenvolver essa força e coragem, como também a confiança em Yah, é agora. Muito bom. E também bastante verdadeiro. Mas não é fácil. Quando retornarmos, Will vai compartilhar conosco algumas dicas sobre como ter uma adoração profunda e significativa. Mesmo se você estiver completamente sozinho, sem mesmo nenhum membro de nossa família para estar conosco. Não saia daí. Retornamos já já. Diferentes religiões têm várias interpretações sobre o fim do mundo. Mesmo no cristianismo, as denominações têm muitas ideias diferentes sobre o retorno do Salvador. Se você deseja saber o que a Bíblia diz sobre os eventos que antevêm o retorno de Yahushua, visite nosso site no www.wordlastchance.com/português. Leia nossa série de 3 partes intitulada A Segunda Volta. A parte 1 descreve a reunião triunfal, quando Yahushua retorna para os seus filhos fiéis. A parte 2 explica sobre o milênio, o que é, quando ocorre e onde ocorre. E a parte 3 cobre tudo sobre a destruição dos ímpios. Saiba o que as Escrituras dizem sobre o fim do mundo. Leia a série em 3 partes intitulada A Segunda Vinda no www.wordlastchance.com/português. Visite-nos hoje. Procure a série A Segunda Vinda no www.wordlastchance.com/português. Bem-vindos de volta ao nosso próximo segmento do programa. Bom, hoje nós estamos falando sobre a necessidade de ter coragem de ficar sozinhos. Isto é, quando você sai de Babilônia, deixando as igrejas caídas. E todas caíram em algum erro. Certo, como já falamos em outras transmissões, nenhuma igreja e nenhum indivíduo está isento do convite para deixar a Babilônia. A forma de adoração nos lares é inevitável para todos que querem seguir a verdade, independente do preço que isso custe. Realmente é. A última geração, aqueles que viveriam para ver Yahushua aparecer nas nuvens em glória, precisam ser testados diretamente das cortes celestiais. Eles não conseguem passar por esta capacitação nas igrejas caídas, pois lá eles não terão esta possibilidade. Além disso, as Escrituras não instruem você a ser membro de uma igreja simplesmente por você querer se relacionar com seus irmãos. Como mencionamos no segmento anterior, Yahweh questiona: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Acho que é o que é mais difícil para muitas pessoas que cresceram na igreja, é não saber como adorar Yah em suas casas. Nos acostumamos a um programa semanal mecânico, com uma certa ordem de culto. Os hinos e o ambiente formal podem fazer com que tudo pareça mais próprio para a adoração. E a pergunta é, como você consegue criar todo esse ambiente em casa? Você está certo. E não saber como fazer cultos em casa, combinado com sentimentos de solidão e ficar à deriva, pode levar alguns a questionar se a adoração nos lares é mesmo bíblica. Bem, sim. Temos a admoestação em Hebreus 10 para não abandonarmos a comunhão entre os irmãos. Mas o que é interessante, Cris, é que não só é bíblico, mas em pelo menos uma ocasião, o culto em casa foi realmente orientado a ser feito. Realmente, você vai ter que me lembrar disso. Eu não acho que eu já tinha ouvido falar sobre isso. Bem, você pode perceber do porquê seria algo promovido por uma organização religiosa
cuja continuidade depende dos dízimos e ofertas devolvidas pelos seus membros. Verdade. A adoração nos lares foi ordenada a ser realizada pouco depois que os filhos de Israel saíram do Egito. Desde o início, mesmo antes da construção do tabernáculo, Moisés construiu a tenda da congregação. Em Êxodo 33, descreve como Moisés construiu a tenda da congregação fora do acampamento. Quando ele saía para fora do acampamento, uma coluna de nuvem descia até a tenda e Moisés conversava lá com Iá. O versículo 10 afirma: todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda. Agora lembre-se, isto se encontra em Êxodo 33. Isto ocorreu antes do santuário ser construído. Este tabernáculo era simplesmente uma tenda de oração. E quando o povo via a nuvem descer, eles se reuniam e adoravam lá. Quando criança, lembro-me perfeitamente de ter dó dos filhos de Israel. Imaginei que eles tivessem que atravessar o deserto quente e arenoso, porque lembre-se, quando o santuário foi finalmente construído, estava situado a um pouco mais de meio quilômetro da tenda mais próxima. Então eu imagino todo o povo, milhões de pessoas em pé, e nem mesmo um banco duro para sentar-se, ouvindo Moisés pregar um sermão. Eu nunca pensei nisso antes, mas você está certo. Agora imagina, com a multidão de pessoas desse tamanho, quando ele pregava, quantos deles poderiam realmente escutar ele pregando? Nunca pensei nisso. Cerca de 2 meses depois que eles saíram do Egito, Yahweh deu uma ordem para que todos adorassem em seus próprios lares, e esta ordem nunca foi mudada, mesmo depois que o santuário foi construído. Na verdade, era tão importante que todos adorassem em seus lares, que Iá fez questão de prover uma dupla porção de maná no 6º dia da semana. E onde é que diz isso? Em Êxodo 16 diz: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Fascinante. Então ele realmente ordenou para que eles permanecessem em casa? Sim, foi. Bem, Will, isso é bom para as pessoas hoje saberem sobre este fato. Eu não sabia disso, mas com a advertência de Apocalipse para sair de Babilônia, sair dela, é reconfortante saber que há evidência bíblica para termos igreja nos lares. Sei das dificuldades que cada um de nós enfrenta, porém a pergunta é, como você faz isso? Quando você está acostumado a ir à igreja e ter um programa pensado para você, como você poderia tornar seus sábados mais significativos? Bem, a grande maioria das pessoas que deixam Babilônia fazem isso sozinhos. Muitos deles não têm nenhum membro da família ou mesmo seu cônjuge que concordam com sua decisão de seguir o Cordeiro fora de Babilônia. Seguir a verdade é uma caminhada muito solitária. Realmente é, e é diferente para cada um. Então vamos falar um pouco sobre o que fazer se você estiver completamente sozinho. Uma promessa bíblica que qualquer um pode reivindicar é encontrar em Mateus 18, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Uma pessoa adorando a Iá sozinha pode reivindicar essa promessa com mais confiança do que um grupo com várias pessoas. As Escrituras ensinam que todos os que amam a Yahweh recebem anjos da guarda que os cuidam e os protegem. Assim mesmo, uma pessoa estando sozinha, na verdade, ela não estará sozinha. Com seu anjo da guarda, eles juntos constituem uma eclesia de 2, e lá Yahushua estará no meio deles. Isso é lindo e muito importante para ser lembrado. Mesmo que, em sua visão humana, você esteja fisicamente sozinho, o importante é saber que você não está. É uma promessa que você pode se apegar. Em João, capítulo 5, o Salvador disse: porque o Pai ama ao Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras lhe mostrará para que vos maravilheis. Você pode meditar no sábado sobre as bênçãos de sua vida. Você pode se maravilhar, agradecer e admirar o plano da salvação e o destino maravilhoso planejado para os salvos da terra. Você pode se maravilhar de que Ele nos ama o suficiente a ponto de morrer por nós. Eu gosto disso. Uma atitude de gratidão pode percorrer um longo caminho, a fim de manter uma atitude positiva e não sentir tão só quando convidados a adorar sozinhos. Realmente pode.
Quando você se maravilhar com a bondade de Yah em sua vida, o sábado será um deleite e uma bênção. As horas gastas, mesmo que sejam sozinhas na companhia dos anjos, aumentará nosso senso da maravilhosa presença divina sentida em nossas vidas. Há muitas maneiras de uma pessoa adorar a Yah sozinha e receber ricas bênçãos no sábado, porque as necessidades ou limitações de ninguém precisam ser levadas em consideração. E você poderá criar e desenvolver tua adoração baseado no que te traz profundas e ricas bênçãos. As horas sagradas podem ser dedicadas ao profundo estudo da Bíblia e na comunhão com o Pai. Uma coisa que eu gosto bastante é ter muita música. Há músicas cristãs de louvor e adoração que podem ser adquiridas e cantadas durante nossos cultos. Muitos artistas cristãos também lançam álbuns de hinos, são realmente muito bonitos. Você pode ouvi-los e ao mesmo tempo cantar junto. Exaltar e cantar realmente aproxima nossos corações de Yah. Outra maneira realmente divertida de nutrir a fé é ter um livro para registrar as orações e os agradecimentos. Até um simples caderno irá funcionar bem. Em cada sábado, anote especificamente os pedidos de oração. No sábado seguinte, registre as orações respondidas e as bênçãos recebidas durante a semana que se findou. Em seguida, faça uma nova lista para a próxima semana. Será uma inspiração para a sua fé. Tenho certeza que sim. É tão fácil apressar-se de um pedido de oração a outro pedido de oração que nunca paramos para perceber as bênçãos recebidas e agradecermos pelas respostas recebidas. Concordo plenamente e acho que isso é muito triste, porque são as orações respondidas que fortalecem nossa fé. Concentrar-se nas bênçãos recebidas é especialmente importante para aqueles que estão sozinhos. O reconhecimento das orações respondidas e as bênçãos recebidas suscitam gratidão e amor, o que por sua vez aumenta a fé e a confiança no Pai. Certo. Outra atividade que muitas pessoas nos disseram que elas gostam no sábado é fazer os cursos de nossa rádio WLC. Há também artigos e vídeos que fornecem alimento espiritual para reflexão e meditação. E o que você tem a dizer sobre a solidão? Eu penso que seria um fator preocupante para alguém que se sente sozinho. A melhor maneira de lidar com a solidão é compartilhar sua fé com outros. Há alguém para quem você já testemunhou? Os sábados são uma ótima oportunidade para testemunhar por meio de uma comunhão espiritual. Passar o tempo na natureza também é uma forma maravilhosa de aproveitar o sábado. Realmente é. Há apenas algo sobre estar na natureza que atrai nossos corações para o Criador. E nós aprendemos do livro de Atos, capítulo 16, que os primeiros crentes frequentemente procuravam um lugar calmo na natureza para realizarem seus cultos. Em Atos 16, Lucas diz que Paulo saiu da cidade no sábado até as margens de um rio. E ele diz, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Sim, era costumeiro para os devotos se retirarem para um lugar tranquilo, próximo a um rio, para orar e adorar no sábado. E escute, caro ouvinte, não tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. No entanto, não importa onde você faça o seu culto, pois o objetivo é aproximar o teu coração do amor e da gratidão a Yahweh. Isso pode ser feito sozinho, com sua família ou em um grupo de famílias. Ok, então você pode nos dar algumas dicas sobre coisas que uma família poderia fazer no sábado? O que sua família faz? Eu confesso que senti um pouco de apreensão quando comecei os cultos em minha casa. Estávamos tão acostumados com as formas de cultos formais e ritualizados que não sabia como iríamos competir com cultos como aqueles. Muito difícil. Mas no final tornou-se uma incrível bênção. Podemos trabalhar em torno das necessidades individuais de nossa família. E, portanto, nossa adoração se tornou ainda mais significativa do que antes. Então, o que você faz? Bem, na nossa família gostamos de cantar. Começamos cantando bastante. As crianças realmente gostam dessa parte. Então, minha esposa e eu nos revezamos no estudo da palavra. Ela geralmente ensina uma história bíblica e eu procuro compartilhar uma história com uma lição voltada à natureza, algo que aproxime a mente e o coração ao amor e gratidão ao nosso Criador. À tarde, se o tempo estiver bom, saímos a andar em meio à natureza.
Na verdade, no verão passamos o dia inteiro em um parque tranquilo. Levamos conosco um lanche e aproveitamos para fazer um piquenique e retornamos somente no início da noite. Existem também vários livros que são uma inspiração e que podem ser lidos com a família. Meus filhos adoram histórias de anjos. Em nosso site www.worldlastchance.com/português, há uma versão encenada sobre a evolução dos peregrinos e que toda a nossa família ama escutar. Nas tardes de sábado, quando está muito frio para estar ao ar livre, as crianças sentam-se ao redor da mesa da cozinha e colorem ou trabalham em vários projetos de artesanato enquanto escutam sobre os peregrinos. E as lições espirituais são profundas o suficiente para que as crianças maiores, minha esposa e eu, também aproveitemos. E quanto aos grupos de crentes? Ocasionalmente recebemos e-mails de todo mundo onde um pequeno grupo de famílias foram separados de suas igrejas locais por seguir a verdade. Alguma sugestão sobre o que eles podem fazer quando se reunirem? Bem, novamente, o objetivo do culto é aproximar-se do Criador. Um grupo de 25 pessoas exigirá mais organização do que uma família sozinha. Os adultos sem crianças terão necessidades diferentes do que os jovens, mas as necessidades dos jovens não devem ser ignoradas. Além disso, não é razoável esperar que as crianças pequenas se sentem por longas horas sem ter o que fazer, enquanto os adultos discutem coisas além do nível de compreensão das crianças. Os adultos podem desfrutar de longas horas de estudo bíblico, mas as necessidades das crianças pequenas e os interesses da juventude também devem ser levados em consideração. Os adultos podem se revezar assumindo a frente, seja cantando, seja no estudo da Bíblia, como também orando com todos. Uma coisa eu vou acrescentar muito rapidamente aqui, Will. Quão significativo e inspirador é abrir espaço, por assim dizer, e dar a todos a chance de compartilhar como IA os abençoou durante a semana. Excelente ponto, Cris. Estou feliz que você levantou essa questão. Seu ponto sobre uma pessoa ter um livro de oração e bênçãos recebidas funciona da mesma maneira para aquela pessoa que realiza seus cultos sozinha. E para aqueles que fazem seus cultos em grupo, deverão separar um tempo a cada sábado para aqueles que querem compartilhar as bênçãos da semana, pois é uma forma de inspirar a fé de outros. Mesmo as crianças devem ser incentivadas a falar e compartilhar suas respostas às orações respondidas. Até mesmo uma pequena criança pode ser questionada sobre o que ela tem a agradecer. É uma ótima maneira de incentivar a sua fé e confiança em desenvolvimento. Bem, elas são os membros mais jovens da família do céu. Deixá-los compartilhar e participar permitirá que elas se sintam como parte do grupo, ao invés de apenas sentarem-se como espectadores entediados. Excelente. Lembro-me quando era criança, a época que mais me senti ligado à igreja foi quando os adultos me incluíam nas atividades da igreja. E quando você resolveu sair e deixar a igreja a qual pertencia, e possivelmente até alguns amiguinhos dos seus filhos ficaram para trás, o mais importante disso tudo foi ter saído, mas tendo os teus filhos ao teu lado. Isso me faz lembrar de uma coisa que eu teria cuidado. Quando começamos a fazer nossos cultos sozinhos, pensei em ter pelo menos algumas outras famílias com as quais pudéssemos nos unir. Ao final, no entanto, concluímos que os nossos sábados ficaram mais interessantes apenas com a nossa família. Um grupo tem muitas pessoas diferentes e também com necessidades diferentes. Então, você terá que ter cuidado para que a bênção de se encontrar com um grupo não se torne simplesmente em uma outra forma de tradição estilizada. Isso realmente vai roubar o verdadeiro repouso do sábado. Pequenos sermões podem ser feitos, mas não devem ser responsabilidade exclusiva de um indivíduo em particular. Isso fará com que desenvolva o pensamento, o cuidado e o compromisso de todos no grupo, para evitar o estabelecimento de uma rotina definida que apontaria uma pessoa como um líder mais capaz. Atribuições e rotinas rígidas podem sufocar a liderança do espírito de Yahushua, que pode ter algo em mente para cada dia. Excelente colocação. Eu nunca tinha pensado nisso. Um almoço na companhia dos irmãos após o culto pode proporcionar a todos uma oportunidade maravilhosa para juntos visitar outros. Mas, novamente, todos devem ter o cuidado de manter a conversa focada em temas espirituais. À tarde, os jovens podem caminhar pela natureza. Eles podem procurar algo que ensine uma lição espiritual que pode ser compartilhada à noite em um culto mais descontraído.
Só para reforçar, inclua os jovens tanto quanto possível. Talvez poderia até colocá-los para liderar o culto da noite. Isso é bom. E eu posso falar da minha própria experiência, que se você dá às crianças a chance de participar, elas muitas vezes nos surpreenderão com algumas percepções espirituais profundas. E devemos criar essas oportunidades. Se os estamos criando para servir a IA, precisamos oferecer-lhes oportunidades para compartilhar e aprender a liderar também. Seja adorando sozinho, com a família ou em grupo, a preparação para o sábado começa no primeiro dia. Como pais, precisamos administrar nossas forças e energias para que, quando entremos nas horas sagradas, possamos passar o dia com nossos filhos. Ah, sim, isso é verdade. Eu lembro-me quando eu era criança que eu ficava muito aborrecido nas tardes de sábado. Os adultos tiravam sua soneca, tentando se recuperar de todo o estresse da semana, e tínhamos uma longa lista de coisas que não podíamos fazer, quando a gente estava tentando nos ocupar com alguma coisa. Não admiro que ficássemos sempre felizes quando o sábado acabava. E que desperdício das preciosas horas do sábado. Sim, é mesmo. Ouçam, amigos, não são os belos vitrais que fazem um lugar sagrado. Não é ter um campanário no telhado ou até estar juntos com outros irmãos na fé. A única coisa que faz um lugar santo é a presença de Yahweh. Os israelitas foram instruídos a construir o tabernáculo lá na areia do deserto. Não havia um bom carpete ou lindas janelas que pudessem elevá-los espiritualmente à semelhança dos templos pagãos. Havia apenas a areia. Yahweh disse a Moisés: "E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles." Ele queria que eles soubessem que eles não precisavam de nada para adorá-lo na altura e no nível que ele merece. Ele desceu a eles para estar com eles. Hoje, Yahweh ainda está à procura de quem o convide a habitar com eles. E onde quer que eles estejam, vai se tornar automaticamente um lugar sagrado e separado para uma comunhão íntima com ele. Quando o acampamento dos israelitas mudava de lugar, não havia nada de sagrado sobre a areia onde o tabernáculo estava. Era a presença de Yahweh que tornava o tabernáculo sagrado, e é a presença dele que ainda faz qualquer lugar sagrado, onde a adoração é oferecida ao Criador. O local de culto pode ser um local tranquilo na natureza. Muitas vezes aqueles que fazem seus cultos sozinhos têm que fazê-lo na privacidade de seus próprios quartos, mas não vejo nenhum problema nisso. No entanto, muitos que fazem seus cultos sozinhos também devem enfrentar a hostilidade dos membros da família ressentidos, até mesmo zombadores e incrédulos. Faça o que você precisa para criar um espaço tranquilo para você mesmo. Talvez o seu lugar de culto seja apenas no seu carro estacionado ao lado de um lago, ou mesmo em um canto de um estacionamento lotado. Mas lembre-se de uma coisa: onde quer que você decida fazer seu culto, será considerado um lugar sagrado porque Yahweh prometeu estar com você. Se você assiste em um grupo recém-formado, com sua família, sozinho, ou em seu quarto, ou em seu carro, para Yahweh este culto é plenamente aceitável. Ele estará perto de você e você será tremendamente abençoado. Amém. Eu posso testemunhar de minha própria experiência pessoal que isso é bastante verdadeiro. Não saia daí, pessoal. Quando retornarmos, mergulharemos na caixa de mensagem diária para responder as perguntas dos ouvintes do mundo inteiro. Fique ligado! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. A maioria das pessoas hoje acredita que o sábado é o sábado do sétimo dia das Escrituras só porque os judeus adoram neste dia. O problema é que isso não prova nada ao dizerem que os judeus adoram no sábado, entretanto, sábado é o sétimo dia, porque é quando os judeus adoram. E é um excelente exemplo de raciocínio rotulado. A verdade surpreendente é que os próprios estudiosos judeus reconhecem que o sábado não é o sábado original das Escrituras.
Se você quiser saber mais, acesse o nosso site www.worldlastchance.com/português. Leia Os Judeus e o Sábado, o Esconderijo Oculto. Novamente, Os Judeus e o Sábado, o Esconderijo Oculto, no www.worldlastchance.com/português. Agora é a hora de nossa caixa de mensagens diárias. Vamos ver o que temos para hoje. Ok, parece que nossa primeira pergunta vem de Audrey, da cidade de Christchurch, Nova Zelândia. Este país tem o clima no mesmo padrão que o do Brasil, onde o frio acontece em julho e é quente em dezembro. Certo, ela diz. Um amigo meu insiste que não haverá arrebatamento. O que você tem a dizer sobre isso? Sim, O quê? haverá sim um arrebatamento. Mas isso não é bíblico. Claro que sim. Um arrebatamento é simplesmente ser levado ou transportado com poder. Até Paulo, no livro de 1 Tessalonicenses, descreve o que acontece no arrebatamento. Ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, sim, o arrebatamento é bíblico. O que não é bíblico é um arrebatamento secreto. Ufa, você me fez acreditar por um minuto que tinha. Me desculpe. O que é importante notar na passagem em 1 Tessalonicenses é que aqueles que morreram ressuscitarão primeiro na segunda vinda de Yahushua e encontrarão com ele nas nuvens. Depois, Paulo diz: depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento ocorre na segunda vinda, e não antes. Ah, entendo. As Escrituras ensinam que a segunda vinda é literal e mais, é visível para todos os que estiverem na terra. João, vendo em visão o momento da segunda vinda, disse: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá. O próprio Yahushua disse: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Correto. Bem, e é por isso que Yahushua nos advertiu. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Exatamente. Não haverá nada secreto sobre a segunda vinda. O Salmo 50 declara: vem o nosso Eloá, ou Deus, e não guarda silêncio perante ele, arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Então, nada de segredo com relação ao arrebatamento. Na verdade, não. Bem, gostaria que tivesse mais tempo para outra pergunta, mas infelizmente não temos. Mas gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que é importante recebermos suas dúvidas e comentários. Para enviá-los, acesse o nosso site www.worldlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Faremos o nosso melhor para respondê-las. Procuraremos respondê-los em nosso site. Eu sou Laura Lee, trazendo a promessa diária para hoje, diretamente da palavra de Yah. Carl Christian registrou com sabedoria: todo erro e todo pecado é motivado por emoções. A verdade, por outro lado, é lógica.
Embora a verdade também possa atrair as emoções, é sempre consistente e razoável. Deste modo, a verdade apela ao intelecto. A verdade sempre triunfará sobre o erro, porque para uma mente equilibrada, a lógica é mais forte do que mentiras emocionais. Isso é verdade. Você já percebeu que são as pessoas que estão em erro que mais discutem e que mais insistem em reclamar? A verdade não precisa se apoiar em emoções ou raiva, ela é coerente. Uma das maiores verdades é que o Eterno Pai ama e perdoa os pecadores. Na verdade, Yahuwah apela à razão no primeiro capítulo de Isaías, onde ele declara: "Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor." Ele está dizendo: pense sobre isso logicamente. Então ele continua dizendo: embora seus pecados sejam como escarlate, eles serão tão brancos como a neve. Embora eles sejam vermelhos como carmesim, eles serão como lã. A especialidade de Yahuwah é perdoar os pecadores. Não há nada que você tenha feito que ele não possa perdoar. Não há pecado tão grave que o amor dele não possa perdoar. Venha a ele como você está. Se você esperar melhorar em todos os aspectos de sua vida, adivinha o que irá acontecer? Você não consegue e nunca irá conseguir. Então não espere. Vá agora, hoje. Reivindique a promessa de perdão encontrada em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você entendeu? Ele não apenas perdoa, embora seja todo-poderoso, mas ele não para por aí. Ele também nos limpa e nos restaura do mal que cometemos e nos trata como se não tivéssemos feito nada. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Richard Feynman era um físico vencedor do Prêmio Nobel. Ele tinha uma personalidade com um senso de humor irrepreensível. Eu ri muito ao ler alguns de seus livros quando eu estava na universidade. Seu segundo livro era intitulado Você se importa com o que as outras pessoas pensam? E foi assim que ele viveu sua vida, indiferente às opiniões dos outros. Ele me parece um tanto aventureiro. Ah, sim, mas é uma filosofia de vida que eu acho ser importante. Pode ser difícil dependendo da sua cultura. Algumas culturas promovem a individualidade, enquanto outras incentivam a conformidade. Agora, minha esposa, ela é definitivamente uma pessoa que não se conforma com as situações. Ah, sim. Na verdade, ela tem um pouco de orgulho em ser uma não conformista. Felizmente, é uma das coisas que eu amo sobre ela. De qualquer forma, eu não tenho certeza de como ela se tornou amiga de uma mulher que se conformava com tudo. Bem, eles dizem que em uma relação de amizade, os opostos se atraem. Sim, é assim que funciona. Talvez eu não tenha uma atitude de não me conformar com as coisas como minha esposa, mas a atitude de sua amiga teve um profundo impacto sobre nós dois. Agora fiquei curioso, e como isso aconteceu? Ela está constantemente preocupada com o que as outras pessoas pensam. Na verdade, ela vive sua vida com base no que ela acha que as outras pessoas estão pensando sobre ela. Eu, na verdade, não percebi isso no início, mas ao longo do tempo, quando vi como ela estava educando as crianças a se preocuparem com as opiniões dos outros da mesma forma que ela, isso passou a ser uma característica pouco percebível e com traços não tão divertidos, e tendo, em vez disso, reações surpreendentes. Por que você diz isso? Quero dizer, se todos estivéssemos de passagem nessa vida, ignorando completamente o que as outras pessoas pensam, teríamos muitas pessoas despreocupadas, grosseiras ou até cruéis com os outros. Porque, afinal, por que não? Por que não? Porque há uma diferença entre tratar os outros como você gostaria de ser tratado e ser limitado por suas opiniões. Se você criar o seu filho para estar tão preocupado com o que as outras pessoas pensam, então quando chegar a hora de encarar a verdade, seu filho estará mais preocupado com as opiniões do que os outros pensam sobre ele do que dele próprio. Isso é verdade. Mahatma Gandhi disse:
Em questão de consciência, a lei da maioria não tem lugar. Certo. E neste período do final dos tempos, é mais importante do que nunca que cada um de nós desenvolva uma vida espiritual de aço. Uma vida que permaneça firme à verdade, independente de quantas pessoas estejam jogando na tua cara que você está errado. Quantos de nós teríamos coragem e força para fazer isso? Boa pergunta, e é preciso fazermos essa pergunta individualmente. Quando as trombetas do Apocalipse começarem a tocar e a vida na Terra, como já sabemos, começar a se dissolver em um caos absoluto, quando o Papa for proclamado a encabeçar uma religião unificada no mundo, quando as leis forem aprovadas, dando poder à imagem da besta a executar a pena de morte, você estará preparado para permanecer sozinho com a tua verdade? O grande autor russo Leon Tolstói disse: o errado não deixa de ser errado só porque todos estão fazendo. Pode não fazer certo, porque a verdade não precisa usar a força, mas se você está tão acostumado a se conformar com suas opiniões, suas crenças, suas atitudes e suas práticas, só para ter a aprovação daqueles que estão ao seu redor, quando o teste final chegar, você estará muito mais propenso a ceder à pressão dos demais. E isso é mais pura verdade. Eu sei que o nosso tempo está rapidamente se esgotando, mas antes de finalizarmos, eu gostaria de considerar um último ponto quando o chamado para fugir de Babilônia for ouvido e obedecido. Não deveremos retornar à comunhão e às formas babilônicas de adorar simplesmente porque é desconfortável ficar sozinho. E esse é um bom ponto. Como podemos esperar ficar firmes nos dias que se seguem quando nossas próprias vidas estão em jogo? E hoje nos acovardamos apenas por causa da comunhão de socialização na igreja. Exatamente. Você não salva pessoas de Babilônia permanecendo com elas lá. Em vez disso, pelo seu exemplo, você apresenta uma opção melhor. Você os chama para se juntar a você fora de Babilônia. Este é um ponto bastante importante. No programa anterior, você compartilhou conosco como o Apocalipse 18:4 foi mal traduzido. E eu gostaria de mencionar este verso aqui novamente. Apocalipse 18:4 é mais frequentemente traduzido como um convite. Retirai-vos dela, povo meu. Ou seja, venha se juntar a mim no meu grupo. E, no entanto, como você mencionou no programa anterior, a Bíblia de Genebra dos Reformadores Protestantes realmente traduziu esse verso com mais precisão. Eles traduziram como uma ordem: sai dela, povo meu. Isso mesmo, é um convite que isenta aquele que fez o convite. O outro é uma ordem, não deixando ninguém isento da ordem para deixar Babilônia. Todos devem sair. Ainda há muitas pessoas sinceras em Babilônia, desejando maior luz. No entanto, isso não isenta ninguém que tenha essa luz e demonstre apoio à Babilônia ao adorar juntos com quem está em Babilônia. Em 2 Coríntios, Paulo exorta os fiéis a viverem separados dos incrédulos, escrevendo: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Se você estiver disposto a fazer isso, Yahweh fará sua parte, se aproximando de você. Todos os que se libertarem de Babilônia podem reivindicar as promessas contidas em 2 Coríntios 16, versículos de 16 a 18. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Que bela promessa para todos nós nesses últimos dias, às quais nós devemos nos apegar sem reservas. Junte-se a nós amanhã novamente, e até lá! E lembre-se, Yahweh te ama, e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na Rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da Rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português.
clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.